Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais. Hoje o Jota entrevista o advogado Cristiano Zanin Martins, sócio do escritório Teixeira Zanin Martins Advogados. Zanin Martins é formado em Direito pela PUC de São Paulo e é especialista em Direito Processual Civil pela mesma universidade. É coautor do livro Lawfare, Uma Introdução, e cofundador do Lawfare Institute. Nos últimos anos, Zanin Martins estampa o noticiário político como defensor de um dos mais célebres alvos da Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, doutor Zanin, e muito obrigado pelo seu tempo e por essa entrevista. Boa tarde, Calil. É um prazer estar com você aqui e com todos que estão nos assistindo pelo Jota. Bom, queria começar perguntando, o senhor é especialista em direito processual civil, mas nos últimos anos se notabilizou pela atuação num caso de direito penal. Em geral, no direito, há uma separação entre as áreas. Advogados de direito civil não costumam atuar em casos penais e vice-versa. Por que razão o senhor decidiu atuar no maior caso de direito penal dos últimos anos no país? Calil, é importante primeiro dizer para você e para todos que estão nos assistindo que neste ano eu completei 20 anos de atuação na advocacia, carreira na qual eu me sinto plenamente realizado. E ao longo dessa carreira, eu tive, junto com os meus colegas de escritório, a oportunidade de atuar em diversos casos relevantes e decisivos. Então, eu diria para você que a minha preferência de atuação se refere a casos decisivos, a litígios decisivos. Para os americanos, isso tem até um nome, chama-se litígio bad the company. Então, essa atuação, né, ao longo dessa carreira de 20 anos, me deu uma grande e sólida experiência para atuar nesse tipo de caso, nesse tipo de litígio. O caso do presidente Lula, para nós, nunca foi um caso de direito penal. O direito penal ele está ali, talvez, no final da história, mas é um caso que envolve os mais diversos ramos do direito. Envolve mercado financeiro, envolve questões estratégicas e até mesmo questões geopolíticas. Então, tudo isso, na verdade, faz parte daquilo que se chama também direito transversal. Você tem várias áreas do direito interagindo num caso de grande complexidade e que já dura aí mais de 5 anos. E que agora nós vemos toda aquela base construída ao longo do tempo ser reconhecida por meio de decisões que vêm sendo proferidas, notadamente, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é um caso para nós emblemático, um dos principais casos da justiça brasileira e que envolve as mais diversas áreas do direito. Ótimo. Continuando pensando em direito penal, o Supremo recentemente fez uma mudança importante no regimento interno e devolveu para o plenário da Corte a competência para julgar ações penais originárias. Como o senhor avalia essa mudança?
Eu vejo, primeiro, essa mudança, na verdade, ela atinge as pessoas que têm a prerrogativa de foro por função. Né? Aqueles casos, né, que chegam ao Supremo por meio de habeas corpus, por meio de recursos, continuam sendo julgados pelas turmas. Então, essa mudança regimental, ela afeta as pessoas que têm a prerrogativa de foro por função. A minha visão é que esses casos também estavam sendo julgados de forma adequada pelas turmas. Tanto é que houve uma alteração regimental relativamente recente para alocar esses casos para a turma, a fim de que houvesse, inclusive, maior agilidade nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal em matéria penal. De qualquer forma, essa foi uma opção dos ministros do Supremo de levar novamente ao plenário esse tipo de julgamento. Então, talvez seja uma nova experiência que o Supremo fará e, dependendo dos resultados, poderá manter ou retornar esses julgamentos ou essa modalidade de julgamento para as turmas. Pelo que eu entendi, insistindo na pergunta, o senhor identifica que os julgamentos nas turmas fariam mais sentido se fosse mantido nas turmas? Eu vejo, a partir, inclusive, do posicionamento dos ministros, que, aliás, julgaram neste ano um recurso que dizia respeito exatamente a esse tema. E os ministros entenderam que o julgamento de matéria penal em relação a pessoas com prerrogativa de foro por função nas turmas era correto, era adequado, compatível com o regimento e com o ordenamento jurídico. Então, me parece que se houve esse posicionamento recente dos ministros, é porque esses julgamentos estavam ocorrendo de uma forma adequada nas turmas e dando, inclusive, maior celeridade. Agora, se houve uma opção de mudar-se novamente essa competência, a questão é de tempo. É saber se essa mudança vai gerar bons resultados ou se será o caso de retornar para as turmas essa modalidade de julgamento. Bom, está pendente de julgamento na segunda turma do Supremo o habeas corpus em que o senhor, como advogado do ex-presidente Lula, questiona a imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro ao julgar os casos da Lava Jato. É um habeas corpus, como o senhor disse, não é uma ação penal originária, mas faria algum sentido um pedido de transferência de julgamento para o plenário com base no princípio da colegialidade e da segurança jurídica, ou não? Calil, eu penso que não, por uma razão bastante clara. Esta questão foi discutida entre os ministros da segunda turma no início do julgamento desse habeas corpus. É importante lembrar, para quem está nos assistindo, que esse habeas corpus foi impetrado em novembro de 2018 e começou a ser julgado em dezembro de 2018. E naquela oportunidade foi levantada uma questão de ordem, houve um debate entre os ministros da segunda turma e depois houve uma votação. E, naquela oportunidade, prevaleceu o entendimento de que a competência é da segunda turma. Então, me parece uma questão já superada, inclusive por uma votação havida em dezembro de 2018. Antes da aposentadoria do ministro Celso de Mello, dizia-se que o voto dele seria o voto decisivo na discussão ali na segunda turma sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Preocupa a defesa o fato de que agora o voto definidor será de um ministro indicado pelo novo presidente, Jair Bolsonaro? Não. Se você olhar ao longo da tramitação desse habeas corpus, nós, sempre que tivemos a oportunidade, fizemos o pedido para que o habeas fosse julgado, para que o mérito
fosse retomado pela segunda turma, porque entendemos que há prioridades legais e regimentais. Primeiro, se trata de um habeas corpus que envolve pessoa maior de 60 anos. Segundo, porque o habeas corpus, por natureza, deve ser uma ação de rito célere. E terceiro, porque esse habeas corpus já teve o seu mérito, o julgamento do mérito iniciado, então há também prioridade regimental. Então, nós, pelo menos em 2 oportunidades, pedimos que o julgamento fosse retomado. A nossa visão é que esse habeas corpus está instruído com tantos fatos que não deixam dúvida sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. É importante lembrar, Calil, que a suspeição de um juiz do ponto de vista técnico-jurídico, ela, para ser reconhecida, requer apenas a existência de dúvida sobre a imparcialidade. Toda vez que houver dúvida sobre a imparcialidade de um julgador, deve ser reconhecida a sua suspeição nos termos da lei. E nesse caso do ex-juiz Sérgio Moro, nós estamos trabalhando no campo da certeza. Diante de todos os fatos que foram levantados por nós ao longo de 5 anos de atuação e depois também diante de fatos mais recentes, como, por exemplo, o fato do ex-juiz ter ido compor o governo do presidente Bolsonaro e também depois as revelações da Vaza Jato, que reforçaram integralmente que não havia um juiz equidistante, mas sim um juiz que participava ou talvez coordenava a própria acusação. Então, a suspeição, ao nosso ver, ela é muito clara e ela independe da origem do julgador, se indicado pelo presidente A, B ou C. Ao nosso ver, o magistrado independente e imparcial que analisar esse cenário, ele deve, ao nosso ver, concluir pela suspeição. Sobre esse ponto da suspeição, o senhor já sustentou que o presidente Lula foi vítima de um complô, uma combinação ali entre procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro. Mas, enfim, fazendo o argumento contrário, o presidente Lula ele foi condenado, de fato, pelo ex-juiz Sérgio Moro, mas depois ele foi condenado por um tribunal composto por 3 embargadores. Depois, teve recursos negados no STJ e também alguns habeas corpus negados no Supremo. Se de fato há um complô, o sistema de justiça todo estaria contra o ex-presidente? Eu acho que é importante, para responder essa questão, nós olharmos como funciona efetivamente o processo. O processo ele tem uma fase de instrução, que é uma fase decisiva, é a fase efetivamente onde tanto a acusação como a defesa podem produzir as provas que entendem necessárias. Se você tem essa fase de instrução totalmente comprometido por um juiz parcial, por um juiz que tem o resultado pré-definido do processo, buscando resultados políticos na sua atuação judicante, é evidente que o produto dessa atuação vai também se refletir em outras instâncias. O material que foi analisado na segunda instância e pelo STJ é exatamente esse material produzido sob a condução do ex-juiz Sérgio Moro, que estava capitaneando a própria acusação. Então, não havia um juiz imparcial, havia um juiz que coordenava, que conduzia toda a acusação e que produziu provas absolutamente enviesadas e totalmente comprometidas com um resultado que ele havia pré-definido. Então, ao meu ver, isso não é incompatível com os demais julgamentos ocorridos em outras instâncias. A suspeição do ex-juiz Sérgio Moro comprometeu todo o processo e induziu a erro as instâncias superiores. Para além disso, Calil, é importante também lembrar que esse caso não é simplesmente um processo, uma acusação. É um caso em que nós definimos
desde 2016, como sendo de lawfare, que significa o uso estratégico do direito para fins ilegítimos. E quando você tem um caso de lawfare, não apenas os agentes do sistema de justiça usam indevidamente o direito, mas você tem também, simultaneamente, uma verdadeira campanha para legitimar ou tentar dar legitimidade a essa atuação indevida desses agentes. Então, foi isso que aconteceu. Você tinha, ao longo do processo, muitas vezes, pairando no ar, a indicação de que o próprio magistrado que fosse rever uma decisão da primeira instância, ele estaria sendo conivente com a corrupção, quando é justamente o contrário. Esse caso, assim como outros, são fruto de uma grande ilegalidade, de abuso de poder, dentre outros desvios, que devem ser corrigidos pelo Poder Judiciário. E nós temos a expectativa, inclusive, de que nesses recursos pendentes, nos tribunais superiores, e também nesse pedido de suspeição que está no Supremo Tribunal Federal, que haja o reconhecimento da nulidade de todo o processo, ou de todos os processos em que o ex-juiz Sérgio Moro atuou, para que o caso retorne à sua origem e possa ser julgado por um juiz justo, imparcial e independente. Na visão do senhor, o caso deveria retornar à fase de instrução, ser novamente instruído. Ao nosso ver, todos os casos em que houve atuação do ex-juiz Sérgio Moro devem ser anulados para que voltem à fase de análise do recebimento da denúncia, a fim de que seja possível verificar, por meio de um juiz imparcial e independente, primeiro, se é caso de recebimento das denúncias que foram apresentadas. Segundo, se as denúncias forem recebidas, para que haja uma instrução adequada, a fim de que a acusação e a defesa atuem no mesmo patamar de igualdade perante um juiz imparcial, o que não ocorreu nos casos da Lava Jato de Curitiba até a presente data. Em 2020, o senhor disse que pediu 2 vezes para que o habeas corpus fosse julgado, né? Que está na segunda turma. Em 2020, se não me engano, o senhor fez um desses pedidos foi feito nesse ano. O HC, ele é a principal aposta da defesa para tentar anular as condenações do ex-presidente. E o senhor vê perspectiva de quando ele deve ser julgado? Bom, vamos lá. Como eu disse a você, nesse caso, diante de uma sólida experiência de atuação, nós construímos, desde o primeiro momento em que ingressamos a defesa, um alicerce muito sólido, mostrando não só a nulidade do processo, como também a inocência do ex-presidente Lula em relação às acusações que foram feitas pela Lava Jato de Curitiba. E todo esse material, seja naquilo que se refere à nulidade do processo, seja aquilo que se refere à própria inocência do ex-presidente em relação às acusações que foram feitas, estão agora devolvidas às cortes superiores. Esse habeas corpus que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro é um aspecto importante dessa defesa que vem sendo realizada ao longo de mais de 5 anos. Mas também há outros aspectos pendentes de julgamento e que, ao nosso ver, são muito relevantes, inclusive no que se refere ao próprio mérito da acusação. Recentemente, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que a defesa do ex-presidente Lula deveria ter acesso às mensagens hackeadas de autoridades da Lava Jato. As mensagens que ficaram conhecidas, o caso ficou conhecido como Vaza Jato, né? O que essa decisão representa para a defesa? Bom, eu acho que, primeiro, Calil, eu gostaria de dizer que o nosso pedido e também a decisão do ministro Lewandowski, eles não estão ligados a mensagens hackeadas ou ao hacker. Por quê?
essa questão, se existiu, é uma questão que deve ser tratada entre a justiça e o suposto hacker. O que houve foi uma operação da justiça brasileira que apreendeu arquivos que supostamente dizem respeito aos procuradores da Lava Jato e ao ex-juiz Sérgio Moro em tratativas sobre processos, inclusive de processos do ex-presidente Lula. Então, a nossa argumentação, que foi acolhida pelo ministro Lewandowski, se o Estado tem a posse de um material que pode repercutir na inocência ou na anulação de um processo que é feito também pelo Estado contra um cidadão, esse material deve ser acessado. Então, o que nós vamos acessar a partir da decisão do ministro Lewandowski é um material que está na posse do Estado, na posse legítima, a partir de uma atuação do sistema de justiça. Nós não temos nenhuma relação com o que aconteceu, seja em relação ao suposto hacker, seja em relação a outros aspectos. Esses aspectos devem ser discutidos em apartado. O que vai se discutir aqui é a necessidade, a obrigação do Estado de compartilhar elementos que estão na sua posse para que a defesa possa fazer o seu trabalho. Então, esse é um primeiro ponto que precisa ser esclarecido. Para além disso, a decisão do ministro Lewandowski, ela também reconhece a autenticidade desses arquivos que serão acessados por nós da defesa do ex-presidente Lula. Então, é um aspecto já muito relevante, porque na própria Vaza Jato houve o questionamento, por parte dos procuradores e do próprio ex-juiz Sérgio Moro, dizendo que não reconheciam a autenticidade desse material. Agora, o que nós temos é uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que esses arquivos são fidedignos, são idôneos, inclusive já foram periciados. Aliás, não é a primeira decisão nesse sentido. Nós mostramos ao Supremo, quando fizemos esse pedido, e pelo menos outras 2 vezes o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, que foi o responsável pela apreensão desse material, também reconheceu a autenticidade dos arquivos após perícias realizadas pela Polícia Federal. E quão importante é essa decisão de franquear a defesa o acesso a essas mensagens? Essa decisão ela é muito importante, seja porque reconhece a autenticidade desses arquivos que serão analisados por nós da defesa, seja porque permite que nós, advogados do ex-presidente Lula, tenhamos acesso a um material que vai, possivelmente, reforçar a nulidade dos processos e a própria inocência do ex-presidente Lula em relação às acusações que lhe foram dirigidas. Ao que se sabe, diante daquilo que foi divulgado já pela chamada Vaza Jato, havia um verdadeiro conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato para condenar o presidente Lula e, inclusive, retirá-lo das eleições presidenciais de 2018. E é isso que nós esperamos encontrar nesses arquivos para reforçar tudo aquilo que nós dissemos ao longo do tempo. É sempre importante, talvez, dizer, Calil, que não é de hoje que nós estamos alegando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e também dos procuradores da Lava Jato. Lá em 2016, quando nós apresentamos a primeira peça de defesa no processo, nós já arguímos tanto a suspeição do então juiz Sérgio Moro, como a suspeição dos procuradores da Lava Jato. Nós tínhamos já, naquele momento, elementos para sustentar a suspeição desses agentes, e essa discussão agora está no Supremo Tribunal Federal, e diante de tudo aquilo que aconteceu ao longo do tempo, ao meu ver, como eu já disse aqui, nós não estamos mais trabalhando no campo da hipótese
da quebra da imparcialidade, mas sim diante da certeza da quebra da imparcialidade e, consequentemente, da nulidade de todos os processos. E há alguma perspectiva de quando esse HC deve ser julgado? Olha, a nossa expectativa de longa data é que o mérito do habeas corpus seja julgado definitivamente pelo Supremo. Eu já fiz pelo menos 2 pedidos para essa finalidade. Há na imprensa, inclusive recentemente, a notícia de que esse habeas corpus poderá vir a ser julgado no início deste ano de 2021. Então, nós temos essa expectativa, mas diante da notícia que está na imprensa. Não temos nenhuma notícia adicional para sabermos se efetivamente esse julgamento ocorrerá num futuro próximo. Nós esperamos que sim, porque esse julgamento ele poderá, inclusive, restabelecer a própria credibilidade no sistema de justiça. Diante de tudo aquilo que aconteceu, Calil, e todos aqueles que estão nos assistindo, nós não temos mais aqui uma situação de um questionamento da parte do presidente Lula ou que envolva apenas os interesses do presidente Lula. Os fatos que foram revelados ao longo do tempo, que foram agora reforçados pela Vaza Jato, colocaram em dúvida a própria credibilidade do sistema de justiça. O sistema de justiça foi utilizado para perseguir uma pessoa e para interferir nas eleições presidenciais do nosso país. Essa condenação que tirou o presidente Lula das eleições de 2018 é uma condenação absolutamente injusta, ilegítima e ilegal. Aliás, o próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU concedeu uma liminar em 2018, a nosso pedido, para que o Brasil permitisse a participação do presidente Lula, porque também aquela Corte Internacional não identificou um processo justo em relação ao ex-presidente. Lamentavelmente, essa liminar não foi cumprida e houve os desdobramentos que nós conhecemos. Mas isso deve servir, né, de reforço a essa necessidade de termos aí um julgamento que recoloque, né, as coisas nos seus trilhos, porque o que aconteceu durante a Lava Jato e particularmente nesse caso do presidente Lula já é algo que não se discute mais o caráter ilegítimo, não só no Brasil. Recentemente nós tivemos a manifestação de alguns dos mais importantes juristas do mundo dizendo que ficaram perplexos ao tomar conhecimento dos detalhes dos casos do ex-presidente Lula. Então, veja, se existe essa perplexidade, inclusive em nível mundial, é porque nós temos que, efetivamente, aqui no Brasil, tomar providências para reacreditar o sistema de justiça. E, ao meu ver, tudo isso passa também pelo julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O ministro Ricardo Lewandowski também já determinou, por várias vezes, que o MPF desse acesso aos dados da leniência do Odebrecht para a defesa do ex-presidente. O senhor, por outro lado, também peticionou várias vezes, alegando descumprimento dessas decisões. E tanto que o ministro Ricardo Lewandowski, inclusive, oficiou o CNMP e o CNJ sobre esse descumprimento. Queria perguntar para o senhor como é que está essa situação hoje. O senhor chegou a ter acesso ao material? E se sim, que parte que o senhor teve acesso e o que faltaria? Perfeito. Esse pedido, Calil, de termos acesso ao acordo de leniência da Odebrecht, ele foi feito em 2017. Então, veja, nós ficamos durante 3 anos pedindo, nas sucessivas instâncias,
acesso a um material que o Ministério Público Federal, a chamada Lava Jato, tem acesso e utilizou para acusar o ex-presidente Lula. Então, é evidente que nós temos também o direito de ter acesso a esse material. No entanto, nós ficamos 3 anos discutindo, até que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, neste ano, reconheceu no colegiado esse direito. Pois bem, nem mesmo após essa decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato de Curitiba cumpriu a determinação. Ao contrário, houve resistência, nós tivemos que voltar ao Supremo em pelo menos 2 oportunidades e até hoje não tivemos acesso à íntegra desse material. Então, é uma situação muito grave, porque envolve a ocultação de elementos de prova da defesa. A defesa, depois de 3 anos de pedidos, depois de 3 anos de uma longa batalha judicial, consegue o reconhecimento do direito e a primeira instância deixa de cumprir. Então, veja que esse é mais um exemplo claro de como a Lava Jato está contribuindo para criar problemas para o sistema de justiça do nosso país. Até mesmo decisões do Supremo Tribunal Federal estão sendo sistematicamente descumpridas na primeira instância, num completo desvirtuamento da própria hierarquia judiciária. O senhor disse que a defesa não teve acesso à íntegra, mas teve acesso à parte já? Como é que o senhor identificou que não seria íntegra? Nós mostramos, né, inclusive ao Supremo, que o material que nos foi dado acesso contém diversos furos, né? É como se fosse um queijo suíço, com diversos furos. E nós cobramos, né, da Lava Jato que nos desse acesso à íntegra. Então, por exemplo, a Lava Jato quer fazer crer que firmou este acordo de leniência, que envolve o pagamento de quantias milionárias para os Estados Unidos e para a Suíça, sem que houvesse qualquer comunicação documentada entre a Lava Jato e as autoridades norte-americanas e suíças. Ora, de duas uma, se isso aconteceu, nós estaremos diante de um grande absurdo, ou esse material está sendo ocultado, não apenas de nós, da defesa, mas também do próprio Supremo Tribunal Federal. E é essa análise, essa investigação que foi determinada recentemente pelo próprio Supremo. Esse material que se refere aos arquivos que estão na posse do Estado e que nós agora iremos acessar, talvez reforcem essa sistemática ocultação de dados, de provas da defesa. A defesa, Calil, existe na Lava Jato a perspectiva de que a defesa somente pode trabalhar com o material filtrado pela própria acusação, pela própria Lava Jato. E isso também nós conseguimos reverter no Supremo. O Supremo já proferiu alguns julgados que foram a partir de pedidos que nós fizemos, reconhecendo que a defesa tem o direito autônomo de analisar todo o material que está na posse da acusação e fazer a sua própria seleção, e não ficar presa a uma seleção, a um filtro feito pelo órgão acusatório. Agora eu queria fazer uma provocação ao senhor. O senhor é um dos maiores críticos à Operação Lava Jato, mas eu queria provocar o raciocínio inverso. A Lava Jato só errou? O que o senhor destacaria de positivo, se é que o senhor vê algo positivo na operação? Calil, como eu disse no início, eu, neste ano, completei 20 anos de atuação na advocacia. E, evidentemente, que eu já vi, ao longo desse período, muitos erros do sistema de justiça, atuações heterodoxas, mas não vi nada parecido com essa instrumentalização da justiça que aconteceu na Lava Jato.
e um objetivo de interferir no próprio sistema político do país a partir de processos judiciais. Então, eu vou te dar um exemplo. No início da minha carreira, eu tive a oportunidade de ver alguns casos, né, de grandes erros judiciais. Eu me lembro que um dos primeiros casos em que eu atuei, um juiz de um determinado estado determinou o bloqueio de uma quantia milionária de um banco, e nós conseguimos reverter, após muita discussão, enfim, mostrou-se que aquele cenário era completamente absurdo e que poderia colocar em risco, inclusive, o próprio sistema bancário. Mas isso foi corrigido, né, num determinado período. Agora, na Lava Jato, nós temos anos de atuação por parte de alguns membros do sistema de justiça que são ilegais, causaram inúmeros prejuízos a pessoas, a empresas, à economia do país e à própria soberania do nosso país. E, no entanto, até o momento, pelo menos, muitos desses erros não foram corrigidos. Então, eu olhando a Lava Jato, eu vejo que o legado da operação não é positivo, porque você tem um legado com um viés autoritário, com um viés que busca usar os processos para interferir no sistema político do país e como forma de concentração de poder na mão daqueles que atuam na chamada Operação Lava Jato. Então, talvez a Lava Jato pudesse ter feito algo de positivo, mas o legado que ela vai deixar, para mim, é negativo, porque é um legado que envolve abuso de autoridade, envolve inúmeras e sucessivas ilegalidades e também envolve a interferência no sistema político do nosso país, a ponto de ter, acho que contribuído em muito para as eleições, o desfecho das eleições presidenciais de 2018. Então, se hoje nós temos problemas no nosso país, e eles são diversos, a Lava Jato é culpada, pelo menos em grande parte, pela existência desses problemas. Em 2019, o Supremo decidiu que a execução provisória da pena não é constitucional. Essa decisão acabou beneficiando o ex-presidente Lula, que estava preso, estava cumprindo a pena mediante a execução provisória. O senhor já afirmou ser contrário a uma PEC que prevê a execução da pena a partir da segunda instância. Mas nas principais democracias do mundo, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, a execução da pena se dá na segunda instância e, em alguns casos, até mesmo na primeira. Do ponto de vista de política pública, não faria mais sentido que isso também ocorresse no Brasil? Bom, essa questão ela envolve várias análises. Primeiro, é sempre importante lembrar que o Brasil fez uma escolha consciente para que a presunção de inocência só fosse afastada diante da existência de uma decisão condenatória transitada em julgado. Isso está na nossa Constituição, é uma cláusula pétrea e foi uma cláusula pétrea colocada após discussão, então, oriunda de uma opção consciente do poder constituinte. Então, nós não podemos, primeiro, jamais cogitar de uma alteração, muito menos a partir de uma interpretação da Constituição. A Constituição não permite ser interpretada de outra forma que não seja assegurar a garantia da presunção de inocência até que haja uma decisão condenatória definitiva. Então, esse é o primeiro ponto. O Brasil fez uma escolha, fez uma opção, e é essa que está na Constituição e que deve ser cumprida. Segundo, na minha visão,
isso sequer poderia ser alterado por uma PEC, uma vez que nós estamos diante de uma cláusula pétrea. Terceiro, se nós formos olhar para os sistemas de outros países, nós vamos ver, primeiro, países que adotam, tal como o Brasil, essa garantia até que haja uma decisão definitiva. Segundo, nós vamos ver que os países que permitem o cumprimento antecipado da pena após decisão de primeira ou de segunda instância, são países também que dão efetivas garantias aos seus jurisdicionados de que o sistema de justiça está funcionando de forma imparcial e de forma justa. E essa garantia, lamentavelmente, nós não temos aqui no Brasil. Haja vista esse caso do presidente Lula, que nós estamos discutindo, neste momento, no Supremo Tribunal Federal, a suspeição e a nulidade do processo de um juiz que cometeu os mais diversos abusos e que existe, pelo menos, uma expectativa real, não só nossa, mas também da comunidade jurídica nacional e internacional, de que essa suspeição pode e deve ser reconhecida. Então, veja, nós temos aqui um cenário, além de uma Constituição específica e diferente de outros países que adotam, né, a execução antecipada da pena após primeira ou segunda instância, nós também temos sistemas de justiça diferentes. A nossa realidade talvez recomende efetivamente a opção que foi feita pelo Poder Constituinte. Vamos lembrar que essa opção foi feita porque o país havia atravessado um período longo de uma ditadura que usou de investigações e de processos também para oprimir pessoas. Então, é esse cenário, é esse histórico do nosso país que foi levado em consideração na elaboração da nossa Constituição. E é esse histórico que também deve servir para iluminar o futuro, a leitura futura da nossa Constituição, inclusive à luz dos abusos que foram cometidos na própria Operação Lava Jato. Sendo cláusula pétrea, na visão do senhor, a alteração só seria possível mediante uma nova Constituinte. Exatamente. A Constituição não deixa dúvida de que as cláusulas pétreas não podem ser alteradas. E, ao meu ver, essa questão da garantia da presunção de inocência até que haja uma decisão condenatória definitiva é uma cláusula pétrea e, portanto, não pode ser alterada sequer por uma PEC. Eu queria abordar também com o senhor uma outra operação da Lava Jato, a Esquema S, na qual o senhor foi denunciado. O Orlando Diniz, ele se tornou delator, ele contratou o seu escritório pela Ficomércio e na delação ele afirma que, abre aspas, não buscava prestação de um serviço jurídico. E também, palavras dele, de fato ele queria comprar uma solução política diante de uma fiscalização do SESC. Qual foi o serviço que o senhor ou o seu escritório prestou nesse caso? O primeiro que eu vejo nesse caso, claramente, uma tentativa da Lava Jato de nos intimidar e de tentar enfraquecer a minha atuação como advogado. Segundo, essa operação foi construída em cima da palavra de um delator que foi preso em 2018 e que tinha a pressão, sofria a pressão de vir a ser preso novamente a qualquer momento, por conta de condutas praticadas desde o ano 2000 até o ano 2011, se não me engano. Então, é uma situação absolutamente descabida, que mereceu, inclusive, um pronunciamento muito incisivo por parte do relator especial da ONU
para a independência dos juízes e da advocacia. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, a nossa atuação ela está plenamente documentada pelo sistema interno de controle do nosso escritório, que é bastante rígido e que foi submetido a uma auditoria independente que confirmou toda essa atuação. Então, como que você pode contrastar um material sólido que demonstra atuação efetiva em inúmeros casos com a palavra de alguém? Então, para verificar a nossa atuação, basta acessar os sites de tribunais, basta acessar as peças processuais que foram disponibilizadas, basta verificar essa auditoria que eu fiz referência. Inclusive, a própria Receita Federal reconheceu que tem elementos, fatos sobre a nossa atuação. Então, isso é um grande absurdo. É uma armação que a Lava Jato tentou fazer, como eu disse, para nos intimidar e para tentar enfraquecer a minha atuação como advogado. E o Supremo Tribunal Federal já identificou de plano, né, inúmeras ilegalidades e suspendeu essa operação e todos os seus desdobramentos, porque realmente é um grande absurdo. Nos meus 20 anos de advocacia, eu tenho inúmeros casos, né, de atuação junto com os meus colegas de escritório que mostram uma atuação em grandes casos dos tribunais brasileiros e também casos transnacionais. Então, é um grande absurdo cogitar-se dessa situação ou dar qualquer credibilidade à palavra de uma pessoa que está aí numa situação, né, de grande opressão do Estado e que precisa dizer aquilo que os membros da Lava Jato querem ouvir para não ser preso. Então, esse é mais um exemplo, Calil, de um grande abuso que a Lava Jato cometeu no nosso país. Então, veja, é importante lembrar também que, em setembro, eu disse, numa entrevista à CNN Brasil, o seguinte: eu não tenho telhado de vidro. Eu não sei se aqueles que me atacam têm. Pois bem, de lá para cá, o que nós vimos foi uma série de fatos que mostram que, possivelmente, esses que me atacaram, esses sim, talvez tenham telhado de vidro. Já existe uma investigação internacional aberta na ONU para apurar esses fatos. Já existe uma apuração aberta no CNMP para apurar esses fatos. E já existe uma apuração aberta no STJ para apurar a atuação desses membros do sistema de justiça. Então, parece que aquilo que eu disse lá em setembro deste ano vai se confirmando, tal como outras situações que eu coloquei ao longo do tempo e que se confirmaram também depois por meio de decisões e outras situações. E o senhor mencionou o pronunciamento de um membro da ONU. Por que razão o senhor decidiu levar esse caso até a ONU? Enfim, a ONU, o que ela pode fazer de maneira concreta no caso? A estratégia foi mais criar um fato político ou não? Veja, a ONU, o Brasil é membro da ONU, né? Então, e a ONU, ela editou há muitos anos atrás um diploma que se chama Princípios Básicos da Advocacia, que todos os países membros devem seguir, inclusive o Brasil. E dentre esses princípios está a garantia de que os advogados devem ter o direito de atuar sem qualquer intimidação e sem a violação das suas prerrogativas profissionais. Então, nós mostramos à ONU que também nesse caso o Brasil deixou de cumprir uma obrigação internacional. E o pronunciamento feito pelo relator especial da ONU, ele mostra efetivamente uma grande preocupação daquela entidade internacional com o que aconteceu aqui no Brasil.
porque foi realmente uma investida sem precedentes contra a advocacia para tentar intimidar, para tentar, como eu disse, impedir que os advogados fizessem o seu trabalho. E aí eu me incluo nessa situação. Veja, Calil, eu, desde 2015, que eu venho apontando ilegalidades na Operação Lava Jato. Então, nós apontamos inúmeras vezes perante os tribunais brasileiros e também perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, inúmeras ilegalidades e descumprimento de regras pela Lava Jato. Ora, eu imagino que esses membros da Lava Jato não devam me ter, digamos assim, com muita, não devam me ver, né, com um apreço, né, mas sim como alguém que efetivamente atrapalhou os planos que eles tinham, inclusive para eleger ali os seus membros, senadores, eventualmente presidentes da República, e para constituir uma fundação de direito privado de mais de 2 bilhões de reais. Então, tudo isso, né, que vem sendo apontado por nós, acabou por frustrar algumas expectativas desses membros da Lava Jato, e esta situação específica que ocorreu em setembro é uma reação da Lava Jato à minha atuação como advogado. Então, por isso que, além de levar o assunto ao Supremo Tribunal Federal, eu levei esse assunto e também a Ordem dos Advogados levou o assunto ao Supremo Tribunal Federal, eu decidi também levar ao conhecimento do relator especial da ONU para a independência do Judiciário e da Advocacia. Em 2019, o senhor lançou o livro Lawfare, uma introdução. Qual foi a principal conclusão que o senhor chegou ao fazer a pesquisa para escrever o livro? Bom, nós, em 2016, eu e Valesca, minha sócia, minha esposa, nós, a partir da análise do caso do ex-presidente Lula, nós fizemos diversos estudos, né, diversas análises, e nos deparamos com o conceito de lawfare no ambiente acadêmico militar dos Estados Unidos. E, a partir desse estudo, dessa análise, nós fizemos uma releitura desse fenômeno e apresentamos aqui no Brasil, ainda em 2016. E, ao longo desse período, fomos consolidando, né, o conceito, fomos aprimorando essa noção teórica, e isso resultou no livro que foi lançado no ano passado, por mim, pela Valesca, também pelo advogado Rafael Valim, que foi lançado em língua portuguesa, aqui no Brasil, e já tem uma versão em espanhol disponível na América Latina, e também uma versão em Portugal. E em breve terá uma versão também em inglês. Então, esse livro ele é a consolidação, né, de um estudo detalhado sobre um fenômeno que vem sendo cada vez mais utilizado aqui no Brasil e também no exterior, para utilizar a lei de uma forma estratégica para fins ilegítimos, sejam eles geopolíticos, políticos ou também comerciais. Então, é sempre importante lembrar que a vítima do lawfare não necessariamente é o agente público, é o político. Ao contrário, em regra, a porta de entrada do lawfare são as empresas, que são atacadas pelo uso estratégico do direito, e, a partir delas, isso também acaba atingindo pessoas públicas, políticos e outras entidades.
Antes aqui na entrevista, o senhor mencionou que a Lava Jato seria um exemplo de lawfare. O senhor poderia dar outros exemplos? Olha, nós citamos no nosso livro um caso muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos. Havia um senador do Partido Republicano chamado Ted Stevens, que estava, mais uma vez, com a candidatura em andamento, e ele era tido como um voto decisivo contra o chamado Obamacare. Esse senador acabou sendo alvo de diversas acusações indevidas, inclusive que passavam pela reforma em um chalé no meio do Alasca. Veja a coincidência, uma reforma no chalé no meio do Alasca, e depois, graças à atuação de um juiz imparcial e independente, foi descoberto que todas essas acusações foram feitas, foram armadas para retirá-lo das eleições. E, efetivamente, isso acabou acontecendo. Ele não pôde concorrer nas eleições, mas depois ficou comprovado que ele não tinha nenhuma culpa em relação àquelas acusações. Esse senador, lamentavelmente, veio a falecer num acidente aéreo também lá no Alasca. Mas ele tem, enfim, é uma história muito interessante e que também, ao nosso ver, é uma história de lawfare. E nós mostramos também no livro alguns exemplos do lawfare comercial. Entendemos, por exemplo, que as inúmeras acusações feitas pelo Departamento de Justiça à empresa Siemens, elas foram orientadas por uma ação de lawfare, porque os Estados Unidos ficaram bastante incomodados com a parceria comercial que a Siemens fez em um determinado momento com o Irã, e acabaram utilizando a lei, acusações frívolas, para atacar a Siemens, não porque efetivamente tivessem identificado ali um problema maior, mas por conta da relação da Siemens com o Irã. Então, esses são alguns exemplos de lawfare que nós damos no livro, mas há outros, claro. Hoje, efetivamente, nós temos o sistema de justiça sendo utilizado no Brasil e em diversos países como meio de interferir indevidamente, de forma ilegítima, como eu já disse, tanto no cenário geopolítico como no cenário político interno e também nas relações comerciais. E isso, na maioria das vezes, configura o lawfare. Bom, estamos chegando ao final da entrevista. A gente conversou hoje com o advogado Cristiano Zanin Martins, sócio do escritório Teixeira Zanin Martins Advogados e coautor do livro Lawfare, Uma Introdução, e cofundador do Lawfare Institute. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Caleu. Foi um prazer estar aqui com você hoje e com todos do Jota que nos assistiram. Até uma próxima. Até uma próxima.